Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 21/6, é um dia muito especial para uma pessoa muito especial, para minha vida, para minha parentela, que é o aniversário do meu tio João, irmão do meu pai. E eu desejo a você, tio João, toda sorte de bênção celestial. Sei que você é um homem de fé, sua família é uma família linda, e eu desejo para você, tio, tudo de bom, tudo de bom. Tudodebom.com, né? Gosto dessa expressão. Então, que Deus abençoe ricamente sua vida. E hoje, né, no projeto Leia a Bíblia Comigo, né, nós nos encontramos no livro de Gálatas. Gálatas, apóstolo Paulo, né? Uma bênção, apóstolo Paulo para nós, né? Gálatas, capítulo 2. Vamos à leitura do texto, sem demora? Gálatas, capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, diz Paulo, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa, diz Paulo. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareceriam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, né, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quer dizer, Paulo exortou Pedro, né? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha só, veja aí, né? E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Tá falando de crente, gente. Crente. Povo crente. Tá falando de líder. Povo crente. Dissimulado. Hipócrita. Tá falando aqui. A gente não tá livre disso não, viu, gente? A gente não tá livre. Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei,
E sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Cristo não é ministro do pecado, gente. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Vai vendo. Vai meditando aí. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Não vivo, versículo 20, cabe uma releitura. Versículo 20 diz, olha, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então está diante de nós esse capítulo 2, que traz ensinamentos bem valiosos para a nossa vida no dia de hoje, tá? E é provável que depois do encontro de Paulo com o Senhor, aproximadamente ali 14 anos, o capítulo está dizendo, né? 14 anos já haviam se passado, e agora então a igreja de Jerusalém manda buscar Paulo. Barnabé vai até Paulo, lá em Tarsis, tira ele da prateleira, traz ele para as viagens missionárias, né? E aqui, nesse momento, nesse ponto da igreja da Galácia, a igreja estava dividida. Você pode percebendo já na leitura que o evangelho dos gentios tinha sido dado ao Paulo, e o evangelho dos judeus tinha sido dado a Pedro. E acabou que isso afetou, trouxe uma divisão na igreja. Eles estavam, os irmãos em Cristo ali daquela igreja da Galácia, cada um estava puxando para um lado, né? Estava meio confuso ainda. É o primeiro tempo da igreja. Estava meio confuso. Por quê? Porque os princípios legais do evangelho, os princípios legais da palavra de Deus estavam sendo implantados, reimplantados, né? Então, havia ainda muita confusão. Para os judeus que haviam aceitado o batismo de Jesus Cristo, eles aceitavam o batismo, né? Porque lembra antes, para ser judeu tinha que ser circuncidado, agora para ser cristão tem que ser batizado, tem que descer as águas do batismo. E esses então que estavam circuncidados, que se diziam judeus e aceitaram o batismo de Jesus Cristo nas águas, eles não mudavam o comportamento, eles continuam querendo aplicar toda a carga de lei que tinha. Eram toda a lei de Levítico, mais de 600 regras que tinha, que tinha sido colocado lá na caminhada deles, na jornada deles, entendeu? E aí começou a dar divergência dentro da igreja. Esse comportamento legalista deles, eles não conseguiam mudar. Não conseguiam perceber que Cristo traz a liberdade, né? Cristo traz a liberdade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo. É livre. Aquele que está em Cristo é livre. Então, olha só. E aí a igreja estava sofrendo tudo isso. E essas coisas se deram até Atos no capítulo 15, porque o livro de Atos é as atas da igreja, a história da igreja registrada, que chegou até nós 2000 anos depois.
Em Atos 15 tem o primeiro concílio, onde a igreja que estava ali, tanto judeus como gentios, sentaram para resolver o que seria então, como seria. E foi resolvido, houve uma assembleia, houve uma reunião dos crentes judeus, dos crentes gentios, gentílicos, e eles então resolveram em Atos 15, e eles definiram o que seria então cobrado. E é disso que Paulo está falando. O que seria cobrado ali? O que deveria ser cobrado dos gentios que não eram judeus e que vinham para o cristianismo? Deveria ser cobrado, então, à luz do evangelho de Paulo, que é o evangelho de cura e libertação. Deveria ser cobrado de todo aquele que vem até Jesus, né? Que ele deve se abster, Atos 15, 20. Dá uma olhada depois lá que você vai ler isso aí, tá? Atos 15, 20. A pessoa deve se abster da idolatria, deve deixar de lado a idolatria, tem que entender sobre isso, deve deixar de lado a idolatria, deve deixar de lado as relações sexuais ilícitas fora do casamento, tá? E se abster de comer carne de animais sufocados com sangue. Então, eram esses três parâmetros. Eram esses três parâmetros. Não havia sido decidido que era para ser circuncidado. Então, Paulo, ele vem tratando a igreja nesse sentido, né? E aqui no capítulo 2, nós vemos também um relato importante do apóstolo Paulo. O relato porque ele deflaga, né, no líder que era Pedro, né, o líder que estava liderando os irmãos, Pedro que andou com Jesus, o Pedro que foi resgatado por Jesus, o Pedro que negou Jesus, mas depois Jesus foi lá com seu olhar de misericórdia. Depois da ressurreição, Jesus foi lá, fez 3 vezes o convite para Pedro, falou: Pedro, tu me amas, venha, apacenta as minhas ovelhas, né? O mesmo Pedro que lá em João 21, 20, né? Jesus estava dando a missão para Pedro, esse homem valoroso, veja bem, um homem valoroso, um homem de fé, tá? Que está sendo resgatado pelo próprio Senhor, tem essa experiência toda de convívio com o Senhor, 3 anos do discipulado. E eu mesmo, Pedro, Jesus está passando para ele a missão e ele simplesmente, irmãos, se preocupa com João. E Jesus, com muita educação, fala para ele: Pedro, cuida de ti mesmo. Que te importa se João vai viver ou morrer? Cuida de ti, eu te dou uma missão para você. Cuida de ti mesmo. Cuida da tua vida, Pedro. Então é para esse Pedro que Paulo vem aqui no relato. Para esse Pedro, Paulo está exortando. Por quê? Porque Pedro tinha tido uma experiência com o Senhor com relação ao ministério dos gentios. Lá em Atos 10, Pedro havia tido uma experiência com o Senhor Jesus lá. Quando vem o lençol, fala para ele: mata e come. E ele então vai à casa de Cornélio. Cornélio era um gentio, estava ali com toda a família. Pedro prega o evangelho e todos foram batizados. Pedro então, naquele momento, passa a sentar na mesa com os gentios, a comer com os gentios. E agora, de repente, aqui, Paulo chega no lugar e Pedro, quando vê os judeus chegando, Pedro se abstém. Não quer mais comer com os gentios. Então, Paulo vem, né, com essa exortação. Com essa exortação para Pedro. Ali no versículo 11, 12, 13, 14, né? Paulo chama a atenção de Pedro. Ô Pedro, para de ser hipócrita. Para de ser hipócrita. Até então você estava comendo normalmente com os gentios e agora, porque chegou os crentes judaizantes, você não quer mais comer com os gentios, né? Então, Paulo deixa uma lição importante para nós. Que todos nós, indistintamente, todos nós, quer líderes, quer pastores ou não importa tempo de conversão, não importa tempo de igreja, todos nós temos o nosso dia mau. E esse dia aqui foi o dia mau de Pedro, porque Pedro foi deflagrado no pecado da hipocrisia. E o apóstolo Paulo, então, repreendeu a Pedro, exortou Pedro em amor, para que Pedro caísse em si. É interessante, né, irmãos, quando isso acontece, quando a gente precisa exortar alguém, quando a gente precisa conversar com alguém, né? Minha mãe já está com Jesus, né?
eu convivi com ela apenas 15 anos da minha vida, porque eu casei e fui embora aos 15 anos de idade. Então eu tive pouco tempo com minha mãe. Depois eu via ela uma vez por ano, porque a gente morava longe, né? Morava lá no Mato Grosso do Sul, nós moramos lá 29 anos. Então eu via ela uma vez por ano, quando eu conseguia vir aqui em São Francisco para vê-la. Mas ela tinha uma sabedoria, ela era uma mulher analfabeta, né? Não tinha muito conhecimento. Conheceu Jesus depois de casada já com meu pai. Mas ela tinha uma sabedoria popular. Ela dizia, olha, quando as pessoas fazem mal para mim, eu dou o meu remédio para quem me faz o mal é desprezar. Eu dou desprezo, ela dizia. Eu dou desprezo. Eu aprendi a ouvir minha mãe a falar tudo isso. E, lógico, tudo que você aprende, você quer praticar. Mas quando você tem algo da tua crença, do teu passado que vem junto com você precisa colocar diante de você a palavra de Deus. A palavra de Deus é o teu crivo. Ela precisa ser o teu crivo. E um dia eu tive que colocar essa expressão da minha mãe, que eu havia aprendido com ela, que a gente deve desprezar aqueles que nos fazem mal, e colocar o crivo da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós? A palavra manda desprezar quem está sendo hipócrita, quem não está vivendo as leis do Senhor, quem te faz o mal. A palavra de Deus manda desprezar? Não, queridos, a palavra não manda. A palavra diz em Mateus 5, 23, 24, olha, se o teu irmão, quando levares a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta, vai até ele e conserta com o teu irmão e só depois traz a tua oferta no altar. A palavra também não manda procrastinar. Cuidado, cuidado. Não procrastina. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Nessa questão das relações interpessoais. Porque quando a gente procrastina, quando a gente deixa para depois, o inimigo das nossas almas entra na situação e depois é muito difícil de voltar e ajuntar a pena que foi lançada ao vento. Então, muito cuidado com isso, queridos, muito cuidado. Aplique logo a palavra, de pronto, aplique a palavra. Então, se a pessoa te ofendeu, se ela te machucou, se ela te feriu, se ela não dê o remédio não é o desprezo, o remédio é Mateus 5, 23. Vai, deixa a oferta lá, vai até ela, conversa com ela, acerta o passo enquanto você está no caminho com ela. Vai até ela. Acerta o passo. Outro texto de Jesus, Mateus 18, 15. Olha, se te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai. Se te lembrares, não é você que tem. É você lembrou, o Espírito Santo trouxe a tua memória que você tem algo, que alguém tem algo contra você. Quer dizer, você feriu alguém. Então, se você feriu alguém, vai. É o conselho de Mateus 5:23. E o conselho de Jesus em Mateus 18:15, se você pecar, se o teu irmão pecar contra você, se você pecou contra alguém, vai. Os dois conselhos, vai até a pessoa, sem demora, sem procrastinar, porque a procrastinação, ela dá lugar para trabalhar. Ah, pastora, mas você vai falar para mim assim, pastora, mas isso é muito difícil, porque a gente vai lidar com temperamentos, cada um tem um temperamento, um é sanguíneo, o outro é fleumático. Não importa o temperamento, queridos, não importa. O importa é que diante de você tem um pecado, e esse pecado precisa ser resolvido. Atos 3:19 diz, olha, arrependei-vos, confessai os vossos pecados para que eles sejam cancelados. Então, nas nossas relações interpessoais, quando nós pendemos para esse lado da hipocrisia, e o Espírito Santo vai nos mostrar nas nossas relações interpessoais esta questão, nós precisamos, com certeza, acertar o passo. Então, a Gálatas 2, para mim, hoje, fala sobre isso. Fala sobre alinhamento, alinhar. Alinhar não com as crenças que eu trago da minha infância. Alinhar com a palavra de Deus.
se a crença que eu trago da minha infância vai contra aquilo que a palavra de Deus me indica, eu preciso alinhar a minha vida com a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe no dia de hoje, né? Eu estou bem melhor, graças a Deus. Deus tem... Estou medicada dessa pneumonia, Deus está trabalhando, né, na minha vida. Então, queridos, vamos orar, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra tão preciosa que vem para nós hoje, Pai. Que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, nos ajudar a cumprir a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a cumprir a Tua palavra em todos os momentos. Pai, que ela encontre guarida no nosso coração em todos os momentos, Pai. Nas nossas relações interpessoais. Naquilo, Pai, que acreditamos, naquilo que aferimos a nossa vida, Pai, com nossas crenças de infância, que não estão de acordo com a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Deus, a acertar o passo. Nos ajuda, Pai, a alinhar com a Tua palavra, Pai. Nos ajuda. Porque nós temos decretos do Senhor em nossa vida, Pai. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, a vida dos enfermos no dia de hoje, Pai. Eu oro, Deus de poder, pela vida da Bianca e seu irmão, Pai, que tem esse enfrentamento dessa doença tão terrível que é o câncer. Mas, ó Deus, não existe nada que é impossível para Ti. Todas as coisas são possíveis, Pai. Então, cura totalmente, Pai, esse câncer. Abençoa o tratamento da Bianca ali, Pai. Que ela encontre tudo aquilo que ela precisa, Senhor. Pai, eu oro pela minha sobrinha, Carla Fabiana, Pai, na luta dela contra esse câncer. Pai, que o Senhor dê a ela vitória, que o Senhor dê a ela vitória, que o Senhor possa trazer para a vida dela, Pai, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Deus, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do irmão Eugênio, Pai, eu coloco a vida dele diante do Senhor, Pai. Ah, Deus de poder, traz ali a Tua bênção sobre a casa do irmão Eugênio, a casa da irmã Rosineide, a casa da Joy, da Patrícia. Pai, que a Tua presença possa ali ser o crivo para aquela família, Deus, em nome de Jesus, eu peço Tua bênção sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Pai de amor, Deus de poder e de graça. Eu oro pela irmã Cláudia, sua casa, Pai. Abençoa ali a casa da irmã Cláudia. Encorajando, Pai, ela que cuida ali da sua mãe acamada, Senhor. Que o Senhor a encoraje, que o Senhor dê força, que o Senhor dê a ela, Pai, vitória sobre a vida dela, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelo meu netinho Isaac, Pai. Eu peço, eu continuo clamando a Ti, porque eu creio no Deus do impossível, Pai. Então eu te peço, Deus, cura totalmente o meu neto Isaac, Pai, daquele autismo. Eu oro pela vida do meu esposo hoje, Deus. Eu oro pelo Ingo, pelo seu tratamento, pelo seu cuidado, pela cura da vida dele, Pai. Abençoa teu filho, Pai. Abençoa teu filho com toda sorte de bênçãos do céu, Pai. Que teu filho tenha sabedoria, Pai. Que ele receba do Senhor, ó Deus querido, uma porção dobrada de discernimento de luz e trevas. Que ele possa, Senhor, continuar a conduzir a nossa família em vitória, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela vida dele na minha vida, Pai, porque tudo que sou, tudo que tenho, tudo, desde os meus filhos, Pai, tudo que sou hoje, Pai, é porque o Senhor colocou esse homem um dia na minha vida, Pai, há 46 anos atrás. E eu sou grata pela vida dele, Pai. Eu sou grata pela vida dele, Pai. Abençoa a vida dele com unção. Abençoa ele com a sabedoria divina, Pai. Não a sabedoria carnal, não a sabedoria humana, que é carnal e demoníaca, mas a sabedoria divina que vem do alto céus. Que ele continue sendo, Pai, esse patriarca da nossa família, aquele que conduz a família, aquele que orienta a família, aquele que dá a visão para a família, Pai. Deus, em nome de Jesus, cuida dele, cuida do seu coração. Sobre tudo, a Tua palavra diz em Provérbios, Pai, que sobre tudo que nós devemos guardar aquilo que entra no nosso coração, Pai. Porque tudo que está no nosso coração é aquilo que nós falamos, Pai. Então eu oro hoje pela vida do meu esposo, pedindo a Tua blindagem sobre a vida dele, Pai. Pedindo que o Senhor, Pai, possa trazer para ele o discernimento de luz e trevas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Pai, eu oro a Ti, ó Deus, nesse dia, Pai. Eu oro pelas famílias que o Senhor deu para nós cuidar. Essas famílias, Pai, do projeto social da Rede Amar. São 130 famílias, Pai, que as crianças vêm todos os dias, Pai, essas crianças vêm nesse contraturno escolar, de segunda a sexta-feira, Pai, que estão atendidas por esses homens, essas mulheres do Senhor, que o Senhor escolheu a dedo, porque eu creio, Pai, que essa equipe que o Senhor nos deu, são pessoas escolhidas pelo Senhor para estar conosco. Pai, eu oro por todas elas nessa manhã. Coloca os professores de 4 e 5 anos na Tua presença, Pai. Deus, eu coloco os professores de 6 e 7 na Tua presença, Pai. Eu coloco diante do Senhor os professores de 8 e 9, os professores de 10 a 14, Pai. Eu coloco a nossa equipe de apoio, Pai, a merendeira, Pai, os auxiliares, Pai querido, a nossa secretaria, a nossa psicóloga, a nossa assistente social, a nossa educadora social. Pai, eu coloco as suas famílias no cuidado do Senhor no dia de hoje, Pai. Que eles possam receber de Ti uma unção forçada, dobrada do Senhor. Pai, que eles possam receber do Senhor a inspiração para fazer o acolhimento das crianças, Pai. Que as crianças, ao chegarem no projeto, elas sejam acolhidas pelo Senhor, Pai querido, que o abraço que a equipe dá em cada criança, Pai, que possa, Senhor Deus, trazer afeto, carinho, Pai, o amor. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela minha discípula, a minha discípula nova. Pai, eu apresento a vidinha da Michele diante do Senhor. Pai, a Tua filha que quer conhecer a verdade. Pai, que começa a jornada de conhecimento da verdade. Pai, descortina seus olhos, desvenda seus olhos, para que ela Te perceba, para que ela aprenda, para que ela cresça. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida da Michele a salvação, a libertação, a cura. Pai, em nome de Jesus, Tua filha, Pai, quer ser encontrada por um homem de Deus, um varão, um homem de Deus. Pai, que ela seja encontrada por um homem justo, um homem de Deus, que vai amá-la como o Senhor amou a igreja. Pai, a Tua filhinha, irmã Sandra, também, Pai, quer ser encontrada, Pai. Que ela possa ser encontrada por um varão de Deus, um homem justo, Pai, que vai amá-la como Cristo amou a igreja. Pai, o Teu filho, José Vitor, Pai, precisa encontrar, Deus, a sua parceira, a sua companheira, uma mulher de Deus, uma mulher justa diante do Senhor. Paizinho querido, abre os olhos dos Teus filhos, Pai, porque o Senhor não nos criou para andarmos sozinhos. O Senhor nos criou para andarmos lado a lado, uns com os outros, e por isso eu sou tão grata a Ti, Deus, pela minha vida, Pai, pelo meu casamento, pela minha família, pelos filhos que o Senhor me deu, pelo casamento que o Senhor tem mantido até hoje na minha vida, Pai. Obrigada porque o meu casamento, Senhor, é um casamento abençoado, é um casamento bendito na terra, Pai. Muito obrigada por isso, Deus. Obrigada, Pai, porque eu aprendo com a Tua palavra me ensina, e eu louvo o Teu nome sempre que eu aprendo pela Tua palavra, Pai. Deus, eu quero Te pedir uma proteção toda especial. Pai, nós estamos ali, Deus, a Tua igreja, Pai, está trabalhando ali no telhado da Rede Amar, no telhado da igreja, Pai querido, e tem homens trabalhando, Pai, e tem muitas crianças, Deus. Eu quero pedir a Tua proteção, Pai, acampa Teus anjos guerreiros e protetores ali naquele lugar, Pai, que não aconteça nenhum acidente, nenhum incidente, Pai, livra de todo acidente, todo incidente, em nome de Jesus, Pai, que os homens que estão trabalhando ali tenho todo o cuidado necessário, Pai. Oh, Deus querido, nos protege de acidente e incidente, Pai. Nós Te pedimos isso, Pai. Nós colocamos o dia de hoje na Tua presença. Pedimos ao Pai a Tua bênção, Pai. Vem conosco para viver esse dia. Pai, muito obrigada, Deus, pela vida do pastor Heber, Pai. Obrigada pela vida da pastora Ali. Muito obrigada, Deus, pela igreja do Senhor Jesus, Pai, que tem nos acolhido, Pai, que tem abençoado, que, ó Deus de poder,
tem, ó Deus, nos dado a cobertura espiritual no mundo de trevas que nós precisamos desse guarda-chuva da tua igreja, Pai. Muito obrigada, Deus. Pai, nos abençoa com os recursos financeiros necessários para o atendimento dessas crianças, para o atendimento, Pai, com essa equipe, Pai, que nós temos, uma equipe treinada, uma equipe capacitada. Pai, levanta, Deus, levanta padrinhos, levanta empresas, Pai, aonde essa live chegar, aonde chegar essa live, Pai. Deus de poder, tu és o Deus Jeová Jireh, o Deus da providência. O Senhor tem toda a providência que nós precisamos, Pai, está no Senhor. Tu, ó Deus querido, és o dono do ouro e da prata. Então, aonde chegar, ó Pai, levanta pessoas para nos abençoar nesse projeto, para fazer parte dessa caminhada, dessa jornada de levar esperança ao coração da criança, Pai. Ó Deus de poder, eu te agradeço por aqueles que o Senhor já levantou. Eu quero te agradecer hoje pelos padrinhos que o Senhor já levantou. Eu te agradeço, Pai, pela empresa ArcelorMittal que todos os meses, Pai, deposita, acredita no nosso trabalho, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, pelo fundo da criança e do adolescente, Pai, porque acredita no nosso trabalho. Eu quero te agradecer, Deus, pela parceria com a Receita Federal que acredita no nosso trabalho. Eu quero te agradecer, Deus, pelo Sicredi, porque acredita no nosso trabalho. Cada padrinho, Pai, cada pessoa que o Senhor levanta para abençoar este projeto, Pai. Porque tem custo, Pai. Essas coisas têm custo, mas nós dependemos do Senhor e entregamos para o Senhor, ó Deus, o nosso sustento. Pai, o nosso sustento vem de Ti. É o Senhor quem levanta, Pai, os padrinhos, é o Senhor quem levanta os patrocinadores, é o Senhor, nós confiamos em Ti e pedimos, Pai, a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Nós oramos assim, Pai, confiados na Tua palavra. Pai, eu quero orar hoje pelo meu tio João, que completa mais um ano de vida. Pai querido, que o Senhor continue dando a ele saúde, como patriarca da sua casa, que a sua família é bendita, Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor dê saúde para ele, dá saúde para ele, Pai. Deus, nós te pedimos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão Elias, oh, meu querido, obrigada por estar aí nos acompanhando, né? Irmão Elias faz parte da nossa diretoria, do nosso conselho da Rede Omar. Muito obrigada por estar conosco. Irmã Priscila, muito obrigada por estar aqui conosco. Deus abençoe sua vida, queridos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Né? Compartilhe esse vídeo com os teus contatos para que essa oração possa chegar mais e mais até mais lugares, a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Até amanhã, se Deus nos permitir. Irmão Elias, você me deu uma alegria tão grande de estar aqui nessa live hoje. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus nos permitir.